da vida espírita. Ensaio teórico da sensação nos espíritos. Item 257. Parte 2 de 4. A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para sua situação. Ele não acredita estar morto, sente que vive, vê seu corpo ao lado, sabe que é o seu, mas não compreende que esteja separado dele. Esse estado dura enquanto existir um laço entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: "Não, eu não estou morto", e acrescentava: "E no entanto, sinto os vermes que me roem". Ora, certamente, os vermes não roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Eles roíam apenas o corpo. Mas como a separação do corpo e do perispírito não era completa, resultava daí uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão talvez não seja bem a palavra, porque poderia dar a ideia de um efeito demasiado material. É antes a visão do que se passava em seu corpo, ao qual o ligava seu perispírito, produzindo uma ilusão que ele tomava por realidade. Assim, não era uma lembrança, pois durante sua vida ele não fora roído pelos vermes, era o sentimento da atualidade. Por aí se vê as deduções que podem ser tiradas dos fatos quando observados atentamente. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. O corpo estando morto, nada mais sente porque não há mais nele espírito nem perispírito. O perispírito desligado do corpo experimenta a sensação, mas como ela não chega mais por um canal limitado, torna-se geral. Ora, como em realidade o perispírito é apenas um agente de transmissão, uma vez que é o espírito que tem a consciência, resulta que se pudesse existir um perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que o corpo quando está morto. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, ele seria inacessível a toda sensação penosa. É o que ocorre com os espíritos completamente depurados. Sabemos que, quanto mais se depuram, mais a essência do perispírito se torna etérea. Daí conclui-se que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida em que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas dirá-se-á: as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, bem como as sensações desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Sim, sem dúvida, para aquelas que provêm somente da influência da matéria que conhecemos. O som de nossos instrumentos e o perfume de nossas flores não lhes causam nenhuma impressão, e, no entanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos ter nenhuma ideia, porque somos a esse respeito como cegos de nascença em relação à luz. Sabemos que isso existe, mas por qual meio? Aí se detém para nós a ciência. Sabemos que há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o ser, e não como no homem de uma parte do ser. Mas ainda uma vez, por qual intermédio? É isso que não sabemos. Os próprios espíritos não podem nos explicá-lo, porque nossa língua não é feita para exprimir ideias que não temos, assim como na língua dos selvagens não há termos para exprimir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas.